Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse programa, mas este é o IartCast, o podcast de pesquisa do Instituto de Artes da Unicamp. E hoje nós temos aqui como convidado um cara muito interessante, que é músico, compositor, engenheiro de som, especialista em acústica e algumas outras coisas mais. É o José Augusto Manes. Bem-vindo, Manes. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. É um grande prazer. E sempre conversar sobre o que a gente sonha, o que a gente imagina e o que a gente constrói é importante, né? Legal, Manes. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Aliás, você era um daqueles convidados que eu, assim, há muito tempo, desde que a gente começou a gravar aqui, eu tinha muita vontade de trazer, porque eu sei que com você sempre é um bom papo. Sempre, e com muito conteúdo. Mesmo sempre. se der errado, dá certo. Se der errado, dá certo, e você é um cara que tem muito conteúdo, e eu admiro muito isso. Eu acho que, para os nossos espectadores saberem um pouco de você, eu gostaria de primeiro te perguntar como você chegou aqui, qual foi tua trajetória, tua vida que te levou, né, a ser quem você é hoje e fazer o que você faz hoje. Então, né, a minha história começou muito cedo, né? Eu posso dizer que começou no auditório do colégio que eu estudava, em que teve um concerto, essas animações, né, que a Orquestra Sinfônica do Estado fazia, e o Eleazar de Carvalho foi lá no meu colégio tocar Pedro e o Lobo, no auditório. E eu nunca tinha ouvido uma orquestra. E era um auditório relativamente pequeno, íntimo, estava lotado. Qual era a escola, só por curiosidade? É o Arquidiocesano de São Paulo, Tá, ok. né, na Vila Mariana, onde tem o metrô Santa Cruz hoje. Sim, uma escola tradicional, famosa. Exato. E o auditório ainda está lá, né? Dá para a gente ver. Hoje ele está menor do que parecia para mim na época. Mas eu lembro que aquilo abriu um mundo para mim, porque eu nunca tinha ouvido os sons chegarem para mim de tantas maneiras distintas. E uma coisa que impactou muito foi o pizzicato dos contrabaixos. Tinham 6 ou 8 contrabaixos. Eu lembro que até vi o Sandor lá, que depois foi meu professor. Pum. E aquilo tomou meu corpo. E depois, você ouvir clarinete dobrado com flauta e violino, ali, porque acontece o seguinte, quando você ouve no rádio, no gravador, o clarinete, a flauta e o violino estão todos em fase, chegando para você. Agora, quando você está no auditório, cada onda chega para você num momento diferente. Então, você tem... a imersão sonora é uma coisa muito incrível. E aquilo me tomou. Eu nunca mais esqueci daquilo. Aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E logo depois eu comecei a trabalhar para isso. Uhum. Quis estudar música, né? Mas foi altamente desaconselhado na época por dificuldades, porque como é que você vai ganhar a sua vida, você vai tocar, você vai fazer o quê? Você vai fazer engenharia. Bom, e eu fui fazer engenharia, fiz engenharia eletrônica na FEI, comecei a fazer, né, lá em São Bernardo do Campo. Até que um dia eu estava andando pelos corredores da Faculdade de Engenharia Industrial e vi um cartaz assim, curso sobre música polifônica. E eu falei, nossa, o que será isso? Aí eu fui lá no endereço que estava, em São Bernardo do Campo, falei, como é em São Bernardo do Campo, fui. E era um curso de pré-lançamento do Instituto de Artes da Unesp. Do Planalto. Do Instituto de Artes do Planalto. Isso. E a partir daí eu comecei a estudar com o Michel Philippot, Felipe Manoury, que veio dar aula também. E ganhei uma bolsa através do professor Michel Philippot para ir para Paris, e estudei no Conservatório de Paris, fiz o curso de composição musical e eletroacústica. Você chegou a concluir a engenharia ou abandonou? Não, a engenharia eu parei na metade, exatamente na metade do curso, eu tranquei. Uhum. Às vezes eu sonho que eu tenho alguma DP ainda, né? Mas eu ainda tenho todos os meus colegas de engenharia que são meus amigos até hoje. Uhum. Né?
E eu também não terminei a Unesp, né? Porque como eu ganhei a bolsa, eu fui para Paris e terminei, fiz o Conservatório de Paris. E no meio do conservatório a minha bolsa acabou. Lá nessa época, Conservatório de Paris, você estudou com a Nadia Boulanger? Não, eu estudei com o Guy Rebel, com o Michel Philippot e o Serge Nigre. Tá. A Nádia não estava mais lá. Nessa época, nem o Messiaen também não... Foi uma época muito boa. Mas a minha bolsa, que era uma bolsa do governo francês, na época tinha bolsas do governo francês, né? Acabou no meio do curso e eu tive que me virar. E eu comecei a trabalhar como músico engenheiro de som nos grupos de música contemporânea em Paris. E acabei aprendendo na força da necessidade, né? E consegui sobreviver, fiz até a pós-graduação lá, até que, em determinado momento, eu conheci um CDMC, um Centro de Documentação de Música Contemporânea que tinha lá em Neuilly, em Paris, que eu achei fantástico, porque na época não tinha internet. Quer dizer, isso foi uma virada muito grande, antes da década de 90, né? As únicas informações que a gente tinha era por correio, por fax, né? E para você acessar uma música, você precisava ir até o lugar em que a música estava. Não tinha bancos para você baixar, né? Então, eu falei, eu quero voltar para o Brasil com esse recurso, que eu acho que me fez muita falta quando eu era estudante, que eu lembro que eu estava aqui, chegava alguém, uma vez chegou um amigo meu com uma partitura que era o Bolero de Ravel. Nossa, fomos todos lá para vê-lo, a gente queria ver como é que estava orquestrado lá, o que estava lá, porque era uma partitura inacessível. Eu passei quase. um sufoco parecido quando eu era estudante também, que eu tinha... o caso do Ravel é muito particular, né? Eu tinha muito interesse nas orquestrações do Ravel, e era um dos caras mais difíceis de você conseguir uma partitura. Tinha uma restrição na época de direitos, a França é muito ciosa, né? Com Até os direitos, hoje. Até hoje, mas na época você não conseguia. Não conseguia. Foi uma coisa assim que foi uma luta conseguir algumas partituras do Ravel. Sim, porque é o seguinte, eles têm uma política muito definida, muito rigorosa, de não fazer fotocópias. Né? Então, eu lembro que uma das regras para trazer o CDMC para cá era controlar fotocópias. Né? E as partituras são alugadas. Então, eles ganham muito dinheiro com locação. Então, para você acessar uma partitura, você tem que... ou você compra com um preço caro, ou você aluga por um preço moderado. Então, enfim, o acesso era muito difícil. Então, não tinha ainda um acesso à música e à atualidade musical. Eu lembro que a diferença que a gente tinha no Brasil, na época, era de mais ou menos 15 anos. Tudo que acontecia no estado da arte, né, depois de 10 ou 15 anos é que chegava aqui. Então a gente tinha essa defasagem. E eu falei, não, eu vou tentar pelo menos fazer o meu trabalho de encurtar isso. Né? E montei o CDMC aqui, por isso que eu vim aqui, eu caí na Unicamp, porque teve o projeto Brasil-França, e teve muitos projetos que foram montados para fazer eventos, exposições, e eu falei, eu vou montar um projeto permanente. E assim eu posso voltar para o Brasil. E foi isso que aconteceu. E isso foi 84, né? Isso foi, não, 89. 89, tá. Quer dizer, eu comecei em 85 a montar o projeto. Não, mas que você chegou aqui em 89. Eu cheguei aqui em 89. Então foi o mesmo ano que eu comecei a dar aula aqui. Nós chegamos juntos. Sim, como docentes. 89, eu lembro de você. Que legal. E é legal o pessoal saber, aqui foi um dos poucos lugares do mundo que teve um CDMC, né? Teve aqui... Reconhecido pelo CDMC lá de Paris. Sim, não, todo CDMC era reconhecido, né? Não, porque tinha um CDMC no Japão, em Tóquio, outro em Bremen, na Alemanha, e um outro aqui em Campinas. Foram pouquíssimos no mundo, viu, gente? Tanto é que isso abriu uma linha de crédito, na época era a Associação Française d'Action Artistique, a AFA, e eles tinham uma linha de crédito reservada anualmente para nós.
Então a gente conseguiu conquistar isso, que foi você ter... anualmente a gente tinha um envelope, como a gente chamava, né? E que a gente podia aplicar para vir para o Brasil. Então a embaixada já estava sabendo, né? O consulado já estava sabendo, e a gente trabalhava então E isso deu um impulso muito grande para a música contemporânea aqui no Brasil. Né? Tanto é que vários projetos a partir de então foram desenhados, né, a partir desse caminho que já tinha sido traçado. Por exemplo, um deles, a vinda do burlesque para o Brasil. Por exemplo, como é que aconteceu? Eu sempre trabalhei com cultura artística, né? Porque quem dirigia... Só para esclarecer para o público, o burlesque que ele fala é o Pierre Boulez, né? O Pierre Boulez. Boulez que pronuncia. Aqui no Brasil todo mundo fala Pierre Boulez. Então, se você já ouviu Boulez alguma vez na vida, você sabe de que eu estou falando, mas o correto é Boulez. Que é o do Marteau Sans Maître, né? Ele que criou o IRCAM, né? Sim, o Ensemble Intercontemporain. Então, o Ensemble Intercontemporain foi uma orquestra fantástica, que foi criada na França, né, bom, não é o assunto aqui, mas depois eu posso contar, né, isso para vocês, como que ela surgiu, porque foi um grande problema, porque tinha um financiamento para a França e um financiamento para o burlesque. Então isso criou um problema político enorme lá no país durante muitos anos. Mas ele sempre teve uma qualidade top, né, por causa disso, porque ele tinha um budget excepcional para manter isso, tanto o IRCAM quanto o Intercontemporain. E era um grande sonho trazer, né, essa orquestra magnífica, né, para cá. Bom, aí como é que aconteceu? A gente trabalhava com cultura artística, né, que quando eu cheguei no Brasil, montei a filial do CDMC aqui em Campinas, nós procuramos parcerias. Então, montamos parcerias em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Londrina. Então, fomos montando colaborações, né, para poder compartilhar. Até Belém também, teve muita troca com Belém do Pará. A gente recebia os artistas aqui e distribuía, e depois fazia um trajeto interno, então a gente conseguia uma verba para a remuneração dos artistas e para trazer eles até o Brasil, né? E a gente só precisava do dinheiro para fazer a produção interna, que era os gastos intramuros de transporte, estadia e produção local. Bom, o Cultura Artística era um deles. E um momento o Cultura Artística viu que estava dando certo e queriam trazer um artista, o Pierre Boulez, para cá. Mas como trazer o Pierre Boulez para o Brasil? Porque para a França, como que a gente vai mandar o Boulez com Intercontemporain, quer dizer, para cá? Quer dizer, era um risco. A gente estava aqui há poucos anos, sabiam que estava funcionando, mas mandaram o quê? Mandaram primeiro um quarteto. Então mandaram um quarteto do Intercontemporain, e nós fizemos um projeto piloto, em que eu fui com o quarteto para Belo Horizonte, fui para o Rio, eles vieram para Campinas, enfim, a gente fez uma turnê, né, aqui no Brasil. Isso deu certo. E como isso deu certo, os músicos que vieram falaram, olha, funciona. Aí depois acabou vindo o Boulez, de fato, né, em que ele fez o concerto lá no Cultura Artística, tocou Dialogue de l'Ombre Double, que eu fiz a técnica também, né, a eletroacústica, né, para o clarinete, né, com o Alain Damian, né. Enfim, foi uma linda experiência. E você, como compositor, sempre esteve ligado a esse universo da eletroacústica também, né? Eu sei que não é a única coisa que você fez, mas você teve... Sim, tive muito ligado, né? Porque, assim, profissionalmente, quer dizer, eu estava em Paris, eu estava no curso de composição de música eletroacústica e pesquisa musical, então, que é a classe que era do Pierre Schaeffer, né, do Grupo de Recherche Musicale, o GRM, do Instituto Nacional do Audiovisual. E isso a gente tinha aulas no Conservatório de Paris e na Maison de la Radio. Então a gente usava também os laboratórios da Maison de la Radio. Então a gente trabalhava com estúdios de rádio. Tá? Então a formação que eu tenho é de rádio. E num tempo, gente, é bom lembrar isso, a gente esquece, num tempo em que o áudio era
Analógico. Totalmente analógico. Eram dezenas de rolos de fita, né? Muitos gravadores, você mixando todos aqueles gravadores em um e cortando fita na mão, na gilete, para fazer as suas peças eletroacústicas. Né? Sim, eu cortava na gilete e depois de um tempo comecei a cortar na tesoura, porque tinha uma tesoura da Agfa, que a gente cortava a fita já no ângulo certo, e eram centenas de splices por dia. Né? Tudo era montado no splice. Né? Enfim, então a minha formação começou aí no rádio. Né? Eu estou esclarecendo termos técnicos que o povo não conhece. Slice é o durequinhos durex, que você colava a fita. Você cortava, o Manes cortava com uma tesoura especial, eu cortava num trilhozinho, né? Com a gilete e colava com esse... eu usava o trilho para colar, tá? Porque aí ficava encaixado, né? Muito e legal. Aí tinha um splice muito legal, que era um corte, esse era um corte especial que a gente fazia com a gilete, que era o Colan mixage. Então você pegava uma fita e você pegava ela assim quase que 50 centímetros, punha uma em cima da outra, punha uma régua e traçava e cortava as duas e colava uma em cima da outra. Aí fazia o quê? Vinha uma música e entrava outra como se fosse por automação. Uma fusão. Assim. Era lindo. Não, a gente fazia miséria. Era assim, era muito divertido. Fazer um reverso, você tinha que simplesmente inverter a fita, a fita. Você cortava a fita e punha ao contrário. Claro. Né? Muito legal. E aí eu perguntei disso porque assim, eu queria entrar um pouco nesse mundo da técnica, da engenharia de som, da acústica, que você acabou se tornando um profissional extremamente reconhecido no Brasil, na área de acústica, né? E você conhece muito de estúdio de equipamento, você é um cara que sempre esteve up to date aí, né, com esse assunto. Então eu queria que você falasse um pouco também sobre esse lado, né, do teu trabalho e a tua vida artística sempre se misturou um pouco com essa vida técnica também. Sim, né? Sim, foi sempre um híbrido. Se bem que eu considero que toda a tecnologia musical é o equivalente da luteria que a gente tinha no século XVI. Né? Quer dizer, assim como a mecânica do Newton fundamentou, né, o violino, né? E depois toda a mecânica dos fluidos, o Bernoulli, né, no século XIX, deu origem ao sistema Böhm, ao saxofone, tudo, né, aos dedilhados. Todas as madeiras modernas são sistema Böhm. Sistema né? Böhm. Então, a flauta, antes do Böhm, era uma isso, flauta barroca, que não tinha chaves, e o Böhm que constrói, né, sim, a arquitetura. Mas isso evoluiu porque você teve a mecânica dos fluidos, que foi na época. Né? E no século XX agora a gente tem a eletricidade. Né? Então, bom, é um pouco um lado de luteria, como se eu pudesse ser violonista e fazer a manutenção do meu violão. Tá? Começou como isso? Começou que como eu trabalhava na classe de música eletroacústica, eu dominava os equipamentos. Quer dizer, conhecia. Dominante nunca domina. Né? A gente tem que tomar cuidado para eles não dominarem a gente. Eu ia dizer isso, assim, nós estamos num momento que está mais para sermos dominados do que para dominar. A maioria, tanto é que a gente vê isso, se você só usa os presets do teu equipamento, é porque o equipamento está no comando. Então você precisa estar no comando. Sim. Tá? Você não pode ser refém do equipamento. Sim, assim como se você é incapaz de não olhar quando recebe uma notificação de mensagem, é o celular que está te dominando. Exatamente. E não você controlando o celular. Exatamente. Né? Bom, então, teve um momento que teve um concerto do Ensemble L'Itinéraire na Radio France, e que era um concerto ao vivo. Então, eles iam tocar e iam transmitir ao mesmo tempo na antena, direto do estúdio, acho que era o Samsung, se não me engano. Né? O técnico iria fazer o som, né, a parte de transformações do som, porque tinha um grupo de música que tocava e determinados sons dos instrumentos passavam por um processador, passavam por um delay, passavam por uma filtragem, passavam por um flanger, ou passavam por um eco e voltavam, e esse som transformado se misturava com o grupo no palco.
E isso tudo era transmitido ao vivo. Bom, o técnico queria fazer isso, sumiu. E o Conservatório de Paris tinha uma coisa muito interessante na época, que eu acho que é uma coisa que a gente pode... Eu sempre procurei replicar aqui. Toda quarta-feira, a gente recebia alguém do mercado musical. Um profissional. Um pianista, um concertista, um regente, um compositor de trilha, enfim. Cada semana havia uma pessoa, quarta-feira, era aula, que quarta-feira na França é o dia que as crianças não vão à aula. E é o dia, que eu acho isso também muito legal, é o dia que as crianças vão conhecer a vida fora da escola. Então eles vão conhecer uma fábrica, como faz queijo, ou vão conhecer como faz automóvel, ou vão conhecer um museu, ou vão visitar a Câmara Municipal para ver como é que opera, ou vão visitar uma televisão para ver como é que funciona. Enfim, eles conhecem o mundo na quarta-feira. E na quarta-feira, então, como esse dia, vinha sempre uma pessoa de fora, vinha um pianista, vinha um compositor, etc., e conversava com todos os alunos, a gente podia fazer todas as perguntas para ele. Enfim, eu achava isso muito interessante. Por quê? Porque isso criava um elo entre a escola e o mercado profissional. E foi por isso que eu sobrevivi lá. Porque uma dessas pessoas que foi dessa aula de quarta-feira era o Tristan Murail. E o Tristan Murail deu aula para a nossa turma. E depois, quando ele teve essa necessidade, ele ligou para o meu professor e falou assim: Gui, estamos com um problema. O concerto é depois de amanhã e o técnico sumiu. Aí o meu professor olhou para... Logo depois conversou comigo e falou assim: será que você topa, você encara? Eu falei: encaro. E fui, passei duas noites trabalhando direto com o compositor, coloquei tudo em dia, funcionou. Funcionou e falou assim: então deixa o seu... depois do concerto a gente saiu da transmissão da rádio, tem um café sempre em volta da rádio lá perto do Rio Sena. Ele estava sentado numa mesa tomando café e falou assim para mim: deixa o seu telefone comigo. E 2 meses depois me ligaram e eu estava empregado. Tá. Então, quer dizer, eu achei essa ligação da escola com o mercado, quer dizer, muito importante, né? A gente está completamente inserido, né? Então era como se qualquer artista que viesse tocar aqui em Campinas com a orquestra sinfônica viesse também para a Unicamp, né? Todo regente convidado que viesse de fora também viesse para cá, todo produtor. Mas acho que é um problema que a gente tem no Brasil que não é restrito à universidade, né? A gente tem uma certa dificuldade em juntar esse mundo, né, do estudo, o mundo acadêmico, a filosofia com o mercado. A universidade brasileira tem um certo preconceito com o mercado, né? Como se fossem coisas separadas e não complementares, né? Que é uma coisa óbvia, são coisas complementares, né? Mas sim, mas a gente tem um pouco esse ranço ainda. É quase uma culpa, né? É uma culpa judeu-cristã, né? A gente... ou você é do mercado, ou você ou da universidade, ou você é platônico, ou você é dionisíaco. Quer dizer, como é que é isso, né? Eu acho que você tem que ser um pouco de Platão e um pouco de Dionísio, né? Não, e as coisas são complementares, né? Sim. Porque assim, primeiro que seria assim, uma coisa absolutamente absurda, todo mundo que sai da universidade voltar para ficar na universidade, né? Exatamente. Certo? Exatamente. E, na verdade, nosso papel é dialogar com o mundo como ele é, com a sociedade como um todo. Sim. E o mercado é parte da sociedade. E nós formamos gente para o mercado, então não faz muito sentido, né, esse distanciamento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode rever, né, que inclusive pesquisa e extensão, como está se juntando hoje, eu acho muito interessante isso, porque pesquisa e extensão tem tudo a ver. Tem tudo a ver, por quê? Porque a pesquisa, ela tem uma função, ela tem uma função social, tem uma função humana, tem uma função ecológica, né? E a maneira como ela se insere na sociedade, a maneira como ela integra a sociedade, é essa a razão que a gente tem de ser aqui. Não, e eu acho que qualquer pesquisador tem como objetivo que a sua pesquisa chegue ao mundo, né, de alguma maneira.
Exatamente. Não faz sentido você fazer uma pesquisa para terminar num artigo na biblioteca, né? Ou mesmo uma biblioteca virtual. Ela tem que chegar à sociedade de alguma maneira, aquilo tem que ter um reflexo na sociedade. Exatamente. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a universidade precisa de uma transformação também. Eu faço aqui a minha crítica, mas eu tenho trabalhado para contribuir, né, para sanar isso. Mas eu vou reiterar mais uma vez esse pensamento. A universidade deveria ser uma vitrine do que ela produz. Ela deveria ser um exemplo. Então, se nós temos aqui um asfalto ecológico, por que a universidade inteira não é asfaltada com esse asfalto ecológico que ela produziu? Por que a gente ainda não usa os sistemas de energia sustentável que foram desenvolvidos aqui? Demorou muito para os nossos ônibus aqui serem alternativos. A gente tem um laboratório de combustíveis alternativos há mais de 20 anos aqui, mas só recentemente que os ônibus começaram a deixar de ser diesel, né? Então, eu acho que se a universidade for uma vitrine de tudo aquilo que ela proporciona, daquilo que ela prega, daquilo que ela ensina e daquilo que ela educa, ela vai estar se integrando muito melhor com a sociedade e vai ser uma vitrine permanente e um exemplo para que a gente possa mudar os hábitos das pessoas, né? E fazer as coisas chegarem pelo menos um pouco naquilo que a gente acredita, né? Perfeito. E continuando, né, na mesma linha do que a gente está falando, acústica. Como é que você entra nesse mundo da acústica? Eu comecei a trabalhar, então, no grupo Itinerante. Então, eu me ocupava, eu era o músico que trabalhava junto com os músicos no palco. Então, eu estava sempre na plateia, na mesa de mixagem, e eu tinha uma partitura à parte deles. Então, era até difícil, porque o regente estava sempre longe. Então eu tinha que ter um bom olho, porque eu tinha que fazer os processamentos enquanto a orquestra estava tocando. E eu fiz minha carreira nisso. Lá, trabalhei muitos anos. Antes de fazer o concerto, eles começaram a pedir para mim, olha, antes de fazer o concerto, você precisa mandar um plano, quase que como é que a gente diz, um rider, né? Do que você precisa que tenha lá e do que a gente vai levar. E eu comecei a trabalhar fazendo o rider, eu não sabia, né? Então eu tive que comprar revista eletrônica, tal, me educar do jeito que eu podia, mas eu fazia o rider do concerto e mandava o rider para lá. Agora, em alguns lugares, para eu fazer o rider de som, de distribuição do som no espaço, eu tinha que visitar o lugar. Não dá para você fazer um rider de onde você vai colocar as caixas sem sentir o lugar. Então o que eu fazia? Eu ia no lugar e eu sentava e ficava lá. Um tempo, olhando. E eu não sei, eu desenvolvi isso, eu ficava dentro do lugar, ouvindo o lugar, e eu fazia um esquema de sonorização. E sempre funcionou. Legal. Sempre funcionou, e eu não sabia por quê. Eu falava assim, nossa, qualquer hora eu preciso pensar, porque as soluções que me vinham eram as mais fora da prática possível. Tanto é que quando eu chegava na Rádio France, quando tinha Conselho de Música Contemporânea, eles me chamavam. O serviço de engenharia da Rádio France já falava assim, lá vem o Manes. O chato. Não é o chato, é que eu sempre tinha uma coisa estranha. Eu sempre vinha com alguma coisa estranha para fazer. Por exemplo, eu virava as caixas contra a parede. E as pessoas falavam assim, mas não tem sentido, porque a caixa foi feita para ser virada para frente. Eu falava, não, mas tem que virar contra a parede. Por quê? Eu falava, bom, porque o som ele vai misturar melhor com a orquestra. Eu não sabia o que estava acontecendo. Uma vez no Centro Pompidou, tinha a Roinat, estava num concerto, a Roinatska, e uma cravista ia tocar uma peça para cravo do Xenax, e
O cravo é um instrumento em dinâmica ingrato. Aquela sala do Centro Pompidou era a grande sala, é uma sala assim quase que um anfiteatro, e o som do cravo chegava na quinta, sexta fileira, morria. E precisa amplificar o cravo. E eu falei assim, que horrível, né? E em vez de ouvir a moça tocando lá, a Roinatska, você vai ouvir a caixa. Aí me ocorreu, e eu falei o seguinte, bom, vou pegar o cravo da Roinatska, e o Centro Pompidou tinha 2 caixas lá no fundo. Quando ele passava um filme, alguma coisa, ele usava. Eu falei, vou mandar para as 2 caixas de filme lá. E ela tocou no proscênio, eu falei, traz o cravo para frente. E quando ela tocava, você ouvia a mordida delicada, porque chegava fraca para a gente do cravo, mas uns 20 milissegundos depois chegava o som das caixas de cinema. E a sala inteira ouvia o cravo. Uhum. E uma hora falar assim, não, você não está amplificando, né? Eu estava com a mesa aberta, né? Não está sendo amplificado. Aí eu falei assim, eu baixei os freios e falei, e agora? Tá, né? Tá. Eu acho legal comentar isso também com o nosso público, porque assim, as pessoas, assim, quem conhece um cravo, ele parece um piano visualmente, mas ele não tem nada a ver com um piano, né? Então é legal saber disso para entender o que o Mani está falando, que o cravo, ele tem as cordas, o piano, ele martela a corda, né? E o cravo, ele tem uma peninha de ganso que é como uma unha, né? Que puxa a corda, assim como no violão, o violonista puxa a corda. Então, assim, a intensidade dele é muito, muito, muito aquém do piano, né? O cravo e o violão são os 2 instrumentos que têm a menor potência. Né? Quer dizer, o bandolim também tem pouca. Né? Inclusive, o problema quando a gente tem violão e orquestra é esse. Como é que o concerto do Villa, você consegue equilibrar o violão, porque ele não tem potência para isso. Então, mas depois a gente tem soluções para isso e funcionam bem. Né? Mas sempre um desafio. Né? Agora, eu queria que você comentasse uma coisa que não tem nada a ver com tudo isso que a gente está falando. Ou tem a ver, mas não é da contemporaneidade, né? Que assim, os gregos e romanos, eles já tinham desenvolvido técnicas de amplificação nos anfiteatros deles, né? Uma amplificação puramente física, né? Sem dispositivo elétrico nenhum, né? Sim, isso foi uma das razões pela qual fui estudar acústica arquitetônica. Né? Mas, na verdade, o teatro grego mais notório é o de Epidauros, né? E que, se você acender um fósforo no palco, você ouve na última fileira. E tem toda uma relação aí entre os degraus, entre a curvatura. E tinha as ânforas também, não tinha? Acreditam, isso tem não é muita controvérsia. Isso. Não, tem muito. Tá. Eu já li muitos trabalhos. Pensei até o momento de ir para a Grécia, mas depois eu vi que já teve outros pesquisadores que simularam isso. E não há certeza. A única coisa que eu achei interessante é que a afinação das ânforas é como as cordas do violão, mi, lá, ré, sol, si. Era interessante isso. Eu falei, nossa, afina como o violão. De um degrau para o outro, a afinação das ânforas variavam em quartas. Né? Eu falava, interessante isso. Né? Esse negócio das ânforas, assim, que o Mani está dizendo agora que não é comprovado, é que, assim, meio de... numa informação não muito rigorosa, né? Eu sabia que assim, as ânforas eram colocadas nos anfiteatros gregos e romanos para, com seu volume, aquele ar que elas contêm, entrar em ressonância e funcionar como amplificadores naturais, né? Porque cada ânfora é um ressonador de Helmholtz. Então, o ressonador de Helmholtz, o princípio dele é como uma garrafa. Ele tem um gargalo e tem um corpo. E quando você tem um ar que bate no gargalo, né, ele vai usar todo o ar que está dentro do volume como uma mola. Né? Então, vai chegar uma frequência que ele vai ser a frequência dele. Então, quando chegar àquela altura, aquela frequência, a garrafa fica feliz e começa a jogar para todo mundo aquela frequência. Né? Então, essas frequências se amplificam.
de fato, né? E são em quartas. É interessante porque o que não amplifica aqui amplifica no degrau de cima. Enfim, é muito interessante isso. Nas igrejas também, tá? Nas igrejas tinha nas colunas, né? Em muitas colunas tinha também cavidades com ressoadores, né? Mas, enfim, os gregos, eles tinham um teatro que era o teatro que subia, né, o som, mas foi na época de Roma, né, foi na época dos romanos que se colocou uma parede atrás, tá? Então aí a gente aí começou a ter o teatro romano também, mas que parte também do princípio dos gregos, né? O tratado que apresenta tudo isso para nós, sobrou hoje o Vitrúvio, né, que é o tratado Sim, de arquitetura do Vitrúvio. O que se recuperou dele, a gente pode ver como que ele soube que os teatros gregos foram feitos e como os romanos faziam. Então é daí que a gente vai inferir tudo, né? Mas isso é resolvido naturalmente. Tá? A acústica foi resolvida naturalmente. E deixa eu Quando a gente começou a ter a música de câmara, os teatros, também teve um outro trabalho de acústica que foi muito interessante, não foi muito documentado, porque imagina, no século XVI, isso era um trabalho intuitivo, não existia acústica, começou com o Sabine, né, nos Estados Unidos, no século XIX. Até então, eu não sei como que as pessoas faziam, mas funcionava, inclusive elaboraram, tinham conhecimento subjacente lá. Por exemplo, a boca de cena. A boca de cena, ela tem uma inclinação, ela chama boca de cena, por quê? Porque ela joga o som da caixa cênica para a plateia. A única função da caixa cênica, da boca de cena, é jogar o som para a plateia. Se não tem boca de cena, o som da caixa cênica ou fica lá ou vai para o espaço. Então, sem contar que você tem um urdimento que, nos teatros barrocos, ele tem o mesmo tamanho da caixa cênica, né? Sim, mas o urdimento... Mas acontece o seguinte, justamente, o urdimento é alto, o som não interfere, por exemplo, os graves sobem até o teto, né? Não interferem, porque se você pegar um contrabaixo, ele pode ter um comprimento de onda de 10 metros. E se você tiver um pé direito pequeno, o contrabaixo mal tocou a nota, a frequência nem aconteceu no espaço, ela já está voltando. E isso dá o quê? Interferência. Então o som não fica redondo. Ele fica instável. Com um urdimento alto, a onda sonora vai e volta. Então ela acontece inteira. Acontece que, com a projeção de cada instrumento, tem uma projeção diferente. Uns jogam som para o chão, para o piso, por isso que o piso é sempre de madeira. Nunca coloquem carpete no palco, por favor. Tem alguns que põem. Violoncelo, clarinete, e oboé, tudo isso morre, né? E a irradiação para cima, então você bate nas paredes da boca de cena e o som vai para a plateia. Tá? Então tudo que está no palco bate na boca de cena e vai para a plateia. Outra coisa, outro detalhe muito importante, né? A relação de largura, altura e profundidade. Você não precisa gastar muito dinheiro num projeto de uma sala. Se você, pelo menos, fizer a largura, a altura e a profundidade nas dimensões certas. Isso, eu já vi salas de concerto perfeitas que eram uma caixa de sapato. Só essas dimensões estavam afinadas. Então, a gente tem muitas soluções. A gente fala, precisa colocar um equipamento de som aqui. Porque aquilo não está desenhado para jogar o som do palco para a plateia. É muito legal assim, as pessoas pensarem nisso, né? Porque você pode, em projetos, né, de teatros novos, em cidades que muitas não têm teatro, né, tal, Sim. Você pode fazer um teatro muito econômico, cuidando só do projeto muito bem feito, né? Sim, exatamente. A dificuldade é que, geralmente, o pé direito acaba sendo mais alto do que o habitual.
E as verbas para aumentar o pé direito são muito limitadas. Então, é muito difícil. Mas teatro tem pé direito alto mesmo, não tem jeito. Não, mas tem, né? porque Tem que ter, mas, quantas vezes a gente não pega teatros com o pé direito de salas com pé direito de 7 metros? Não são dá. auditórios, né? Auditórios. Não dá, 7 assim metros. Como o que você acabou de falar, né? Palco sem urdimento, né? Sim. Eu já vi vários palcos de cidade, teatro municipal de cidades pequenas. Sim. Que não tem urdimento. O teto do teatro é quase uniforme com o teto da plateia, não, né? Você tem que ter altura suficiente, uns 17 metros por aí, pelo menos, para o som. Parece que o som é como uma flor que se abre. E se não tem espaço para a flor se abrir, as pétalas vão ficar meio travadas. Então, imagine assim, que todo som é uma flor que se abre. A gente tem que dar espaço para ele se abrir. Deixa eu te fazer uma pergunta, de curiosidade, tá. nesse assunto que a gente está. Por que raio os estádios de futebol têm uma acústica tão ruim? Porque, assim, claro que o som é amplificado, mas você mesmo estando perto da caixa acústica, né? Quando eles falam das substituições, né, ou dão a escalação do time, não sei o quê, você não entende absolutamente nada. Isso é um outro problema. Isso é um problema de como você gerencia e organiza a sonorização. Tá? Eu vou dar para você um exemplo, o contrário, que no Brasil é um exemplo no mundo inteiro. Tá? Que é o som do desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. Tá? Isso começou a ser feito lá e é uma coisa fantástica. Se pudessem fazer os estádios de futebol com essa mesma equipe que faz o som das escolas de samba, eu acho que teria uma inteligibilidade 10. É que as pessoas erradas estão fazendo o trabalho no lugar que não seria delas. Mas as escolas de samba, por exemplo, qual que é a dificuldade? Você tem a bateria entrando e ela é sonorizada, em toda a Marquês de Sapucaí. Sim, são 4.000 pessoas que têm que cantar juntas. A Marquês de Sapucaí é enorme. Você vai ter um período de mais ou menos 20 ou 30 segundos para o som sair do começo e chegar até o fim. E todos têm que cantar juntos. E todos têm que cantar juntos aonde estiverem. Porque é impossível todos cantarem juntos. Então, cada caixa de som vai receber o som no instante em que o som que foi emitido pela fonte chegar na caixa. Então, vejam bem, se a bateria está saindo, eu tenho aqui, sei lá, 150 a 200 metros de caixa alinhados. Cada caixa tem um som num delay diferente. E o som do delay que está indo para a caixa da bateria que está entrando está mudando a cada segundo, conforme a bateria anda. Então, você tem um processador que vai fazendo o som chegar de frente para trás junto com a bateria. Depois que a bateria se instala, aí o som na Marquês inteira sai de onde a bateria está e vai até o final. Só que ele chega o som que a pessoa tocou no surdo, a hora que o som da baqueta dele no surdo chegar na caixa de som, só depois disso que a caixa de som vai soltar aquele som. Porque se a caixa de som soltar o som antes, o que acontece? Embrulha. A caixa de som soltou, depois chegou o som do surdo. Sim, isso tem uma defasagem. E é isso que acontece no estádio de futebol quando as caixas não estão alinhadas. Ok? Então isso é uma questão de desenho, de sonorização. Legal. Não é uma questão acústica, porque o estádio é o estádio. Você tem que resolver aquele problema. Né? O problema que é um estádio circular. Como é que você joga o som? Bom, normalmente, se você tem uma plateia diante da outra, existe um princípio básico aí. É você não jogar o som de uma plateia para outra. Então, se você organizar as caixas para as caixas irradiarem o som sobre a plateia que elas devem abranger,
A hora que o som chegar nelas, ele morreu ali. Então só vai chegar para mim o som que a caixa que tiver dada para mim chegou. Não vai, a sobra de outra caixa não vai chegar para mim. Tá? Então é uma coisa simples. Inclusive a sonorização de palco, eu acho muito, muito interessante isso, de pensar nisso. Eu sempre, para os meus alunos, eu sempre tento passar isso, que é essa coisa de você nunca deixar o som sair na caixa antes do som do palco chegar no ouvido de quem está na plateia. Você só põe um delay para que o som da caixa chegue depois. Uhum. Aí você tem o quê? Mesmo sonorizado, você sente a presença das pessoas no palco. Né? Você consegue ouvir a mordida do violão, você consegue ouvir a batida da bateria lá. Você não ouve a bateria aqui ou lá no cluster. Né? Eu, particularmente, eu tenho um problema se eu vou numa sala de concerto e eu vejo alguém falando no palco, tocando, e o som sai ali. Sim, porque uma das magias de você ter o ao vivo, tá ali no teatro, é ter a direcionalidade. Né? Inclusive, você estava falando da tua primeira experiência lá no teu colégio, né? Acho que uma coisa que é muito fascinante nesses primeiros contatos é que, assim, mesmo que você ouça uma grande orquestra, numa grande gravação, num ótimo equipamento, né? Você tem tudo aquilo junto no falante sendo projetado para você. Claro. Quando você está no palco, você ouve que a flauta está aqui na tua frente, que o violino está à tua esquerda, que o contrabaixo está à direita, tem direcionalidade, né? E quando você põe na execução mecânica, né, você não tem essa direcionalidade. Isso que você falou, né, agora é muito importante. Inclusive, eu estou trabalhando sobre isso agora, que é relevo. Uhum. Fala-se muito pouco, a gente fala muito de imersão sonora, mas pouco se fala de relevo. E a maneira como o som se constrói no espaço é diferente de como o som se constrói nos fios. E quando você mixa uma orquestra e joga ela através de 2 caixas de som, já está tudo mixado nos fios. Mas quando você tem a orquestra na sua frente, ela está se mixando no ar. Uhum. E o efeito acústico disso é completamente diferente. Então, acho que o relevo, né, é uma coisa que é muito importante. E quando a gente consegue localizar a importância, a sensibilidade de saber, de poder localizar naturalmente, é o que fez a Broadway. A Broadway começou os músicos tocando, os cantores cantando no palco, e os espetáculos da Broadway tem muito recitativo, né? E às vezes tem fala. Não, tem muita fala, inclusive. Então, sim, muita fala. Tem fala e nesse momento você precisa de uma inteligibilidade. E a potência, a voz colocada para o canto, se eu coloco para o canto, né, eu tenho a projeção que vai mais longe, porque eu tenho tudo ressoando aqui. Mas se eu estou na fala, a projeção é menor. Bom, a não ser que você seja um ator de teatro, e a voz que você usa no espetáculo da Broadway não é aquela voz... Não é bel canto, não é questão do canto, estou falando da voz de projeção, a voz, porque você tem trabalhos de teatro que são todos na voz, né? Uhum. Aliás, o teatro é uma arte vocal, primeiramente. Mas você tem uma coisa assim, uma presença, não uma voz tão dramaticamente cênica, mas uma voz mais íntima. Então, isso você tem uma potência menor. Então, como é que eles fizeram? Eles sonorizaram cada ator, cantor e cada músico e colocaram caixas acústicas em toda a audiência. E o som que eles captam de cada cantor, de cada cantora, de cada instrumento, eles jogam para essas caixas e vão mudando conforme a localização que eles estão no espaço. Então você sabe, você sente a presença de cada músico onde ele está e você ouve no teatro inteiro. Esse trabalho, então, você tem que sonorizar 1 a 1. E a técnica para fazer isso é uma técnica muito complicada. Eu tenho eu estou orientando um trabalho aqui, que é um trabalho de mestrado, em que a gente está desenvolvendo
uma técnica para automatizar isso em 3D, né? Mas o seguinte, você tem cada cantor está num dedo, está num fader. Se o cantor está cantando, como os microfones são microfones omnidirecionais, isso acontecia muito na televisão, tinha muitas novelas da Globo que no começo, quando começou a ter microfone, você ouvia um phasing. Por quê? Porque o microfone de um ator estava aberto enquanto o outro estava falando. E se ele se movia em relação ao outro, isso fazia um comb filter. Então você ouvia... O trabalho do técnico, então, nesse momento é o quê? Quando um cantor canta, ele abre, quando o outro canta... Então ele conhece de cor o que está sendo cantado. Não, operação de microfone de Broadway, ator, de musical, no Brasil também, claro, não tem a sofisticação da Broadway, mas a operação... Mas a gente tem operadores aqui que Sim, exatamente, a operação é tão... tão rigorosa quanto. O que muda aqui é, de fato, a quantidade e qualidade de equipamento. Tá? A gente não tem um sistema de projeção sonora como tem na Broadway. Isso, exatamente. Mas a gente consegue ter aqui em 2 canais algo razoavelmente correto. E um operador de microfone em musical, nossa, é um trabalho altamente especializado. Se você vê os vídeos... É impressionante. Ele sabe realmente todas as falas e quem vai falar e quem vai cantar. Exatamente. E às vezes tem mais de uma pessoa. Quer dizer, ele costuma trabalhar sozinho, o Felipe Creton, que é o meu orientando aqui, né? Ele trabalha sozinho, mas realmente é uma equipe, né? Que imagina, o cantor vai no banheiro, você tem que cortar o microfone, né? Tá. Então, não, tá na coxia, tá conversando. Exatamente. Né? Porque você sabe como é coxia de espetáculo teatral, né? Totalmente. É um agito, o pessoal pensa que é tudo quietinho, lá não é não. É ator correndo pra lá e pra cá, um trocando... gente e troca um adereço assim, pra vira, próxima... eu falei pra você virar, que eu tenho que... É bem assim, aí um cai por cima do outro, uma confusão, não uma bagunça, mas uma confusão. Lá quem está na plateia, tudo lindinho, Bom, limpinho. então essa coisa de você distinguir, de você dar inteligibilidade para aquilo que está chegando até você, para você dar clareza. Então, isso torna a narrativa artística potente. Isso torna a narrativa sonora muito clara, muito... tocante, assim, quase que táctil. É quase você não perceber que existe uma intermediação exatamente do equipamento, né? É como se você estivesse ouvindo aquele ator cantar, falar naturalmente, né? Só que tá grande, né? Você tá ouvindo tudo. Você colocou agora, então, é justamente esse o ponto. Como é que eu alinho? Como é que eu alinho microfones? Como é que eu alinho amplificação? Então é o seguinte, você vai subindo, até a hora que você sente que a caixa está ali. Aí você desce um pouquinho. Acabou. Maravilha. Manes, olha, a gente já está começando a chegar na parte final, né, do nosso papo. Mas a gente nem começou. Mas eu tenho muita coisa para falar com você. Então, algumas perguntas eu queria te fazer. Tá. Eu falei do estádio de futebol, eu queria levar um pouco, eu sei que você é um cara que olhou para isso, pesquisou, enfim... tem um conhecimento que é o som no mundo, esse sound design do mundo, na indústria contemporânea. Eu tenho a impressão, eu não sou da área, então eu estou falando aqui como leigo, mas eu tenho a impressão que a indústria do século XX para cá, do final do século XX para cá, começou a se preocupar mais com o som. Então, assim, o som da porta do carro quando você fecha... sabe, o som desses objetos do cotidiano, né, parece que a indústria está um pouco mais preocupada em ter esses sons trabalhados. Procede isso? Sim, procede? Isso, claro, que é o design sonoro, né? Você tem toda uma linha industrial de design sonoro que você tem pessoas especializadas que trabalham nisso. Por exemplo, você tem o escapamento de um carro. Então você tem todo um algoritmo para atenuar o som do escapamento. E a gente tem a impressão que se a gente atenuar o máximo possível fica bom, mas às vezes não. Eu sei que tinha alguns carros da GM que, numa época, os engenheiros começaram a fazer o escapamento que amplificava um pouco mais as quintas, o terceiro harmônico, né, que é a quinta.
Então fazia uma quinta como no rock, né? O carro ficava mais barulhento, mas era mais gostoso de ouvir. Ah, que interessante. Então, você ficava mais satisfeito do que com um carro que tinha menos barulho, mas que tinha o som frouxo. Ou incômodo até, né? Não, Porque não não, quer dizer que o som, por ser baixo, ele às vezes é incômodo. Não, mas ele é frouxo, naturalmente frouxo, não sei porquê. Agora, você pega um escapamento que você realça o terceiro harmônico, você acha que o meu motor tá bom, né? Então soa melhor, tá? Então você vê que é uma questão aí estética, né? É uma questão não é questão de nível, mas é uma questão de como é que eu estou vivendo aquilo. É claro que eu não estou pregando aqui, porque atualmente as pessoas mudam o escapamento para mostrar sua presença. Não, já é incômodo mesmo, né? Mas é uma pequena afinação, por exemplo, o escapamento. Por exemplo, você falou da porta do carro. Você não vai comprar um carro, né, que custa aí 300, 400 mil reais e a porta fecha com som médio. Tlec. Não. Um som de 400 mil reais, a porta tem que fechar. Clang. Entendeu? Ela tem que dar sentido de que o ambiente ficou estanque, o mundo lá fora é um e eu aqui. Tudo isso é uma coisa, eles estão vendendo isso no produto. Então eles chamam uma pessoa que cuida disso, que é o design, o sound design, o design sonoro dos produtos. Por exemplo, a crocância de uma bolacha. Você pode medir os pontos de cozimento, os pontos para a liga dos produtos e o barulho que a bolacha faz, que você ouve aqui na sua estrutura óssea quando você... Né? Quer dizer, se puder ser próximo, porque como é que a gente fazia o som, por exemplo, de pessoa comendo maçã, né, nas radionovelas, você sabe como é que é? A gente pegava uma caixa de fósforo e mordia a tampa. Se você comesse uma maçã, na sonoplastia não ia sair. É o que hoje os profissionais de Foley, né, enfrentam diariamente, né? Eu lembro que o Edu Mendes, né, que é nosso colega, que é editor de som, professor de som da USP, né, do cinema da USP, e ele é um grande editor de som. E ele estava me contando de um Foley que ele fez muito interessante, que ele tinha um curta-metragem que tinha aquelas jangadas do Ceará e aquelas velas ao vento e tudo. E ele quebrando a cabeça, bom, como é que eu vou resolver isso? Daí ele achou uma boa solução. Ele foi para o microfone com um lenço desses de pano, né, que não se usa mais, mas que existem ainda. E com o lenço ele conseguia controlar perfeitamente a intensidade. Né, o ataque do som, tudo, ele conseguia reproduzir exatamente o que ele estava vendo ali nas velas. Claro. Né? E funciona super bem. Se você gravar uma vela, não funciona. Não, o real não funciona, justamente. Então, talvez a resposta para a sua pergunta seja que a gente está trazendo um pouco desse mundo do Foley para a indústria. Para o mundo real. Para o mundo real. Pro mundo real. Porque o que a gente quer é esse sonho. O que a gente quer é ouvir. Eu quero ouvir o motor vocalizando. Não é nem rodando. É como se tivesse uma voz. É como se o motor tivesse uma expressão. Né? Então, se eu tenho um produto, né, se ele tem uma articulação, se ele tem uma suavidade, então eu vou trabalhar esse som porque eu quero alinhar essa qualidade àquele produto. Tá? E isso é uma coisa que é uma aplicação profissional que tem muitos egressos que fizeram música e que fizeram artes sonoras, enfim, e que hoje trabalham nisso. Por quê? Porque tem ouvido. Então, o mercado de trabalho para os egressos de música, ele não é somente tocar em orquestra, não é somente tocar em grupo e gravar disco. Tem uma série de profissões que se abriram para pessoas que têm um ouvido. E isso pode ser muitas coisas. Pode ser para você fazer seleção musical,
Por exemplo, eu tenho colegas que fazem seleção musical para a companhia aérea. Uhum. Você sabe a levada de cada tipo de passageiro e você começa a fazer seleção musical. Então, tenho amigos meus que faziam seleção musical. Você pode fazer material de orquestra para... Eu tenho também egressos que estão trabalhando hoje como arquivistas de orquestra, né? E você pode fazer editoração musical, você pode fazer, pode ser provedor de conteúdo, você pode fazer produção executiva, você pode fazer produção fonográfica, você pode fazer cinema. Enfim, as profissões que decorrem do estudo de multimeios aqui e de música são muitos, pelos desdobramentos que os novos recursos têm na nossa vida real. Complementando o que você está falando, uma outra área que também absorve muita gente da música é a fonética. A fonética, por causa justamente sim, da audição, né? Reconhecimento e tal. Você encontra muita gente que vai de uma graduação em música para pós-graduação em fonética e acaba... Assim... E daqui a pouco a gente vai começar a ter cursos híbridos. Daqui a pouco vai ter um fonoaudiólogo cantor, um otorrino fonoaudiólogo cantor. Uhum. A gente vai começando a cruzar isso e que, por exemplo, eu acho que faz muita falta. Por exemplo, se você é cantor, em que otorrino você vai? Né? Em geral, eles usam muito fonoaudiólogo, como você falou. Sim, quase todos mas se você tiver um problema de cordas vocais... Tem que ir no otorrino. Mas que otorrino? Porque você tem que ir no otorrino que conhece a problemática da emissão vocal. Então, a gente tem uma nova profissão aí. Uhum. Tem uma nova profissão. Tem um cantor... Uma especialidade. Se você tiver especialidade. Um cantor médico otorrino, nossa, faria uma diferença enorme. Uhum. Legal. Manes, para caminhar agora assim para o final, eu queria saber o que você está fazendo hoje, em que você está trabalhando, na tua pesquisa, na tua vida artística. Eu estou chegando num momento em que eu cumpri uma etapa inicial de 35 anos aqui, fortemente dedicados no ensino da graduação. E agora eu estou me concentrando mais na formação de pesquisa, na condução de um laboratório de pesquisa e de criação, e a escrever muitas coisas que eu tenho elaborado nos últimos anos, né? O nosso tempo aqui para escrever é muito... É pouco. Então eu estou construindo agora e eu estou tendo momentos que eu estou achando magnífico. Eu começar a estudar um assunto na quinta-feira e poder continuar com esse assunto até terça-feira. Isso para mim é um sonho, é fantástico. Uhum. E atualmente eu estou buscando muitas coisas, inclusive o que é o som. E isso está tomando a minha cabeça. Então, atualmente, eu estou querendo entender melhor o que de fato é o som. Será que o som existe mesmo? Será que o som é só uma qualidade? Será que ele tem uma essência? Então, isso está tomando meus dias e minhas noites na busca de uma compreensão melhor nisso. Por quê? Eu acho que é muito importante uma palestra que foi dada aqui no Encontro de Ecologia pelo Roberto Barbanti, um pesquisador italiano que mora na França. A nossa maneira de pensar atualmente é retiniana. O nosso pensamento lógico é totalmente... A lógica nossa do órgão do Aristóteles é totalmente retiniana. Enquanto que o espaço sonoro não é o espaço euclidiano. O espaço sonoro é um espaço em que as coisas se interpenetram, eles se encontram. Então, a gente pensa muito como a gente vê e a gente pensa pouco como a gente escuta. Então, eu estou buscando maneiras de entender melhor isso. Como é que eu posso sentir, pensar sonoramente? Sabe que é legal você estar falando isso? Na verdade, tem duas questões aí, né? Uma delas que eu acho uma questão assim, eu não vou estudar isso, não vai dar tempo.
mas você pode, já que você está no ramo, né, que na verdade o som ele é uma abstração. Porque assim, se você pensar fisicamente, ele tem uma materialidade, você pode medir, é energia mecânica, é ar em movimento. Mas o que a gente chama de som é algo que acontece só dentro do nosso aparelho auditivo e do nosso cérebro, né? É uma abstração. É exatamente isso, né? Essa a questão. O que a gente chama de som não é o que a gente denomina de som. Uhum. Né? O que é o som não é aquilo que a gente denomina. Então a gente está atribuindo a qualidade de som para um fenômeno que tem outra existência, tem outra essência. E não é esse que nós estamos percebendo. Sim, o que nós chamamos de som para nós é uma abstração do fenômeno físico que se forma na nossa psique. Assim, a gente tem um fenômeno físico, mas isso que a gente ouve e chama de som é algo que só ocorre aqui. É um rastro. Isso é muito interessante. A outra coisa que você colocou, que eu achei muito interessante, é a questão da nossa percepção, né, visual e auditiva, que tem muito a ver com a nossa, com as nossas origens, né? Sim. Porque assim, eu tenho a impressão que assim, nós somos construídos como animais, né? Para ter na visão a nossa decisão, aquilo que a gente pode controlar do mundo. Você pode escolher ver ou não ver. Você fecha os olhos, né? E nós somos construídos para não ter esse domínio sobre o som. O som nos chega, nós não podemos fechar os ouvidos, né? E isso se tornou, né, ao longo da nossa história, um instrumento de defesa muito grande, porque você é alertado pelo som. Você pode estar dormindo, você ouve e acorda, né? Você não está vendo, mas você ouviu atrás de você o perigo para se defender. Então, na verdade, o nosso sistema, que é auditivo, ele não pode ser cerceado por uma questão de defesa, né? Mas o visual é algo que você controla, você domina, você escolhe se quer ver ou não, e você meio que esquece dessa parte aqui, do que você está ouvindo, né? E você, para não enlouquecer, você faz um ouvido seletivo, você decide o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir. Sim, né? Quando você pode. Não, claro que sim, né? Mas a gente faz isso cotidianamente, né? A gente está conversando aqui, estamos num estúdio fechado, mas se tivesse numa janela com carros passando, a gente não estaria prestando atenção nos carros, nós estaríamos prestando atenção em nós mesmos, né? Até o momento que o carro cobra a tua voz e fala, não dá para conversar mais, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que é muito mais complexa a percepção auditiva do que a percepção visual. Você sabe que o meu artigo mais lido não é um artigo de música? Não sei. Não. Que é um artigo que eu fiz enquanto eu estava internado no hospital. Eu tive um problema, eu fiquei várias semanas numa enfermaria. E eu não conseguia me recuperar, porque eu não conseguia dormir. E a gente só consegue repor as células que a gente está em reconstrução quando você tem sono, durante o sono. E eu não conseguia me curar. E eu só me curei a partir do momento que eu decidi fazer yoga na enfermaria. E o meu corpo se regenerou. E eu falei, eu sofri tanto aqui que eu vou escrever um artigo. E eu levantei vários artigos de Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, sobre o ruído nas UTIs e nas enfermarias. E quais os danos que o ruído causa sem você saber. Então, só para te dizer que essa questão do som e a visão, tudo que é visual é rapidamente instituído. O que é sonoro fica para depois.
E a gente precisa ter um cuidado muito mais ampliado para a questão, para tudo que é a nossa escuta. O que a gente processa no nosso entendimento depende muito da clareza com que a gente escuta e do conforto auditivo que a gente tem. A qualidade do trabalho que você está fazendo é muito melhor quando você tem conforto acústico. Você digere melhor quando você tem conforto acústico. Então, quando você vê determinadas situações aqui, que todo mundo sabe, quando você vai comer, que você tem um ruído acima de 80 decibéis, aquela comida não vai te fazer bem, de maneira alguma. Né? Então, a intensidade do ruído, ela é nociva, a qualidade do ruído em determinadas situações ela é muito nociva, e a gente tem que atentar, né, dedicar muito da nossa atenção para que o conforto sonoro seja mais respeitado e seja mais presente dentro daquilo que a gente faz. Legal, muito bom. Ô Manes, para a gente já encerrar, primeiro eu queria que você fizesse seu jabá, eu faço um pouco também. O Manes é professor, aposentado agora, né? Recente. Não, ainda não. Está em caminho de. Está em caminho. Caminho de se aposentar do Departamento de Música da Unicamp, mas ele ainda está na ativa. Quem quiser ter contato com ele, tem o e-mail dele no site do IA da Unicamp. Sim. Quem quiser eventualmente desenvolver uma pesquisa, né, uma pós-graduação, entre em contato com ele. Né? Sim. E ele é um professor muito querido, muito respeitado. E se tiver alguma outra coisa que você queira divulgar também do teu trabalho e tal, para as pessoas, esse é o momento. Não, eu gostaria de dizer que todo conhecimento novo é sempre um novo desafio. E eu sempre vou ter um ouvido muito aberto para tudo aquilo que trouxerem para mim. Muito legal. Manes, a gente costuma terminar aqui fazendo um pedido aos nossos convidados, que é muito à vontade, assim, indica alguma coisa, pode ser música, livro, um filme, um documentário, um artigo, sei lá, qualquer coisa que você queira indicar para o nosso público aqui. Uau! Uma coisa qualquer. Uma coisa qualquer. Bom, eu recomendo ouvirem a Sagração da Primavera. Aí, beleza, gostei. Eu gostei, essa eu gostei. Essa pega. É muito boa. Para quem não ouviu ainda, ó, tarefa, lição de casa aí do Manes. Isso. Tá? Manes, olha, muito obrigado. Obrigado, tá? Ney, obrigado. Foi uma honra ter você aqui, um prazerzão. Tá? Pessoa que sempre morou no meu coração aqui, meu querido. Amigo, tá bom? E esse foi mais um Yartcast. Conto com vocês na nosso próximo episódio. E ainda não sei quem será o convidado, mas será mais uma surpresa, com certeza, né, mantendo o nível desse papo que foi aqui com o Manes. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.